Não é? Se perdeu muito em função da tecnologia, não é? Que é o elemento comunitário da democracia. Não é? O Tocqueville, o fascínio que ele teve nos Estados Unidos, quando ele fez muito jovem aquela visita, isso lá por volta de 1930, nos Estados Unidos, era a pujança da vida comunitária americana, das associações, das comunidades, dos grupos, etc., da pluralidade na base da sociedade americana. Né? Isso, isso vem de uma longa tradição. A democracia é um pouco isso aqui, isso que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é um pouco da origem da democracia. Né? A pessoalidade, o olhar, a conversa, a comida. Então, tem o clube, a igreja, as associações, etc. Ele diz lá na Democracia na América, uma coisa que eu sempre guardo, né? Esse país é feito por comunidades. Então, se precisa fazer uma ponte, então a comunidade se reúne e vai lá e faz a ponte. Precisa fazer uma igreja, a comunidade vai lá, se junta, se organiza e faz a igreja. Claro que era um mundo mais simples do que o nosso, que era muito menos carga, né, tecnológica, assim por diante, mas esse espírito havia lá. Inclusive, era um grande defensor da liberdade. O argumento dele em favor da liberdade de pensamento é um argumento muito interessante. Ele diz que o que garantia a liberdade de pensamento não era. Havia lá a primeira emenda já, mas não era isso. Né? Era o fato de que havia diversidade de visões. Né? Então, ninguém comandava uma grande visão de mundo capaz de padronizar o pensamento. O próprio conflito, a própria diversidade, a própria competição de ideias garantia a liberdade, porque um vigiava o outro, um pensa, né? Quer dizer, esse check and balance difuso na sociedade é a melhor garantia da própria liberdade. Né? Então, em rede social. O problema da tecnologia na democracia é que ela fez um pouco se perder tudo isso. Né? Porque o debate público migrou para o meio digital. O meio digital tem duas características. Primeiro, ele corroeu a vida das comunidades. Né? O Robert Putnam, que é um grande sociólogo americano, que escreveu aquele Bowling Alone, não sei se você já leu esse livro, quem gosta de vocês que trabalham com temas que dizem respeito a pessoas, diversidade, etc. Vocês têm um tema Bowling Alone, quer dizer, jogando boliche sozinho, que é um grande tratado de sociologia dos anos 90, na verdade, mas ele capturou isso, a perda da força do convívio na sociedade, basicamente na sociedade americana. As pessoas, os clubes de boliche eram muito importantes para a sociabilidade. As pessoas se encontravam, dialogavam, se organizavam, se conheciam e criavam empatia, laços de empatia social. E ele diz assim, a tecnologia, no começo foi a televisão que mudou isso muito, né? Mas por aí fatores, né, de natureza sociológica, transformações na sociedade. E a internet foi a pá de cal. Então, nós estamos muito conectados, mas muito solitários. Tudo é isso, né? Nós perdemos. E os vínculos passam a se estabelecer pelo meio digital. As tribos digitais, os grupos de WhatsApp. Só que a mediação digital ela tem duas consequências, né? Na minha visão, são muito preocupantes e com as quais a gente deve, inclusive, trabalho muito corporativo e sociedade, de uma maneira geral, a gente deve se preocupar. Uma é a baixa empatia. Né? Eu sou curador de fronteiras do pensamento, então tenho o certo privilégio de ter acesso a muitos intelectuais. Eu acabei lendo muito a Susan Greenfield, que é uma neurocientista inglesa, e ela tem muitos estudos sobre medindo empatia em espaços digitais, por exemplo, testes de economia comportamental. Então, assim, por exemplo, a empatia humana se dá na presença. A presença já é empatia, o olhar já é empatia. Você vê que o cara está cansado, você compartilha um pouco da experiência humana. Né? Mas o digital não tem empatia. O digital é o lugar da raiva. É triste dizer isso. Né? Eu sou comentarista de rádio, eu sei disso. Faço um comentário lá, eu faço um artigo no Estadão, tem uns 1.000 comentários. 500 é discurso de ódio. 500 é discurso de ódio. Desses 500, uns 250 é muito ódio. Uns 100 é querendo me matar. Né? Uns 50 de 100 é torturar e matar. Então, é uma coisa... Tudo que é tipo de ofensa, o ad hominem virou a regra do jogo. Né? Você ofende, agride, cancela. Então, isso é... Porque isso é o meio digital. Isso não se dá no meio presencial. No meio presencial, isso custa muito mais caro para fazer. Acontece também, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil você encontrar a pessoa, você estabelece um vínculo. Então, isso tem na história da filosofia, da psicologia, enfim. Então, isso se perdeu muito. No digital, quando nós migramos em massa, o debate público, o debate político, essa migrou em massa para o meio digital. Isso se perdeu. Né?
Além do que, um tema que me fascina, esse tema me fascina muito, eu posso falar, vou tentar cortar aqui, mas é uma coisa, o Cass Sustein, que é um teórico americano, jurista americano, ele desenvolveu o que chamava o pensamento de grupo, né? Chamada a espiral da polarização grupal, que ele chamava, né? Que é um fenômeno muito próprio dos meios digitais, que é o seguinte, numa sociedade não digital, até 35 anos atrás, vamos imaginar assim um pouco, nós fundamentalmente convivíamos com comunidades que já onde nós de alguma maneira nos inserimos, são comunidades plurais por definição, né? O trabalho, a escola, o clube, a igreja, etc, etc, etc. Você não escolhe as pessoas que estão no seu trabalho, você não escolhe as pessoas do seu condomínio, você não escolhe as pessoas do clube, você vai conviver com gente diferente. Você não cria uma comunidade. Você poderia até criar, mas era mais difícil, podia ser um partido político, eventualmente, mas era mais rarefeito esse espaço, né? Isso significa que você precisava necessariamente conviver com gente que pensa diferente de você. Gente que pensa diferente de você. Né? Você tem que lidar com isso, tem uma diplomacia que você desenvolve. Tá? Quando criaram o meio digital, nós criamos o que a gente chama de comunidades autofabricadas. Então, você começa a fabricar suas comunidades. O meio digital permite isso. Né? Por isso que eu te cuido e por isso que eu te WhatsApp. Eles são muito perigosos. E aí tem um fenômeno que é muito identificado em pesquisas, muito, que o Cassius tem definiu, que é a polarização grupal, que é o seguinte: todo grupo tende à sua própria radicalização. Então, se eu botar aqui um grupo, vamos pegar esse tema agora que está no Supremo, aborto, que é um tema que sempre move paixões, etc. Né? Se você pegar um grupo que é contra o aborto, um grupo que é a favor do aborto, e dizer assim, ó, quem é a favor do aborto agora vai pesquisar uma semana sobre, vocês vão discutir esse tema, vocês também vão discutir esse tema. Você volta daqui a uma semana, pessoas que eram, o grupo que era a favor do aborto é mais a favor do aborto ainda, o grupo que era contra o aborto é mais contra o aborto ainda. Isso vale para qualquer tema. Isso já tem N testes que foram feitos nessa direção. Por quê? Porque o grupo vai reforçando suas próprias posições, ele vai se auto-reforçando. Tá? Ele vai excluindo o dissidente, ele vai premiando a lealdade, vai operando confirmation bias, ele vai buscando informações, dados que confirmem a sua própria tese, e ele vai se radicalizando, vai se radicalizando. A ponta pode chegar até a violência. A gente vê isso, a ponta lá chega a violência. Né? E isso é um fenômeno próprio do mundo digital. Né? Daí para ir longe, eu estou dizendo, esses microfenômenos acabaram contaminando a democracia. Né? E se tornaram a democracia algo mais difícil, mais complicado, mais tenso. Né? Muita gente diz, eu mesmo, várias vezes escrevi sobre isso, torna a democracia mais democrática. Né? Tem muito mais gente que ganhou poder. O que a tecnologia faz? Ela empodera as pessoas. A tecnologia fala, dá poder para as pessoas. Então, mas você, quer dizer, a democracia basicamente um mecanismo de elites, né? De instituições de mediação, filtros, etc., sociedade civil, partidos, tá? A mídia profissional, assim por diante, né? Congresso, parlamento. Hoje você tem as pessoas diretamente se colocando. Né? Então, tem dois fenômenos aí. As pessoas se colocando diretamente, estão colocando as suas próprias pautas, e as pautas que estavam na cabeça das pessoas não eram as pautas das instituições, eram outras pautas. Né? E a sociedade mais transparente. Assim, olha, eu vivi os anos 90, socorro, então eu vivi os anos 90, mesmo assim, o tecno-otimismo. Nos anos 90 teve um momento quando explode a internet. Assim. A sociedade agora vai se conhecer, as pessoas vão se conhecer, as pessoas vão se comunicar, as diferenças vão aparecer, nós vamos entender os outros. Então, a sociedade civil mundial. Olha, eu estava em Barcelona, né? Eu lembro, os caras criaram um projeto Guardian, que era assim, vamos criar uma música que sintetize todas as musicalidades do mundo. Tinha uma certa... Eu lembro que o grande cara da internet na época era o Nicolas Negroponte, talvez alguém se lembre desse nome, do MIT, e ele dizia assim, todo mundo vai ter o seu My Daily News, você vai poder selecionar aquelas matérias jornalísticas que interessam a você, aqueles assuntos que você quer ler, pô, vai ficar ótimo, né? Só que ele não previu o seguinte, teria além do My Daily News, teria o My Daily Idea. Né? Então, eu vou selecionar não só as informações que eu quero, mas as ideias que eu gosto. Então, eu fico cravado ali naquele mundo. Então, O problema é quando selecionam por você, né? Que o que acontece é que o algoritmo seleciona por exatamente. Eu diria que é um duplo movimento. O algoritmo vai indo atrás de você, que identifica quem você é, daí ele vai te reforçando,
Ele vai reforçando. E as pessoas tendem a se algoritmizar, porque é confortável. Tem N estudos também mostram como é confortável a gente escutar ideias com as quais a gente concorda. Como é gostoso, como é ruim escutar coisas que eu discordo. Se os caras, vamos pegar no Brasil hoje, o cara de esquerda, ouvir um cara de direita falando, um cara de direita, ouvir um cara de esquerda falando, é horrível, é uma dor, é um desconforto. Então, eu passei a defender a liberdade de expressão. Eu já defendo a liberdade de expressão há muito antes das brigas sobre liberdade de expressão, né? Porque o dissidente é importante, porque esse aprendizado da diferença é importante, porque o aprendizado da divergência civilizada é importante, porque o group thinking é perigoso, tá? Porque a espiral da polarização existe, ela pode nos levar a radicalizações absurdas, e acontece, a violência ideológica, política, tudo, as pessoas na ponta. Isso, isso é um grande problema, um fenômeno, né? Eu, por exemplo, empresas que lidam com o mercado, em corporações, por exemplo, eu acho que os encontros presenciais são muito importantes. As conversas face a face são muito importantes. A gente já andou depois, especialmente a partir de pandemia, muito reunião digital, home office, reunião digital, home office. Isso tem um limite, eu acho que isso tem um limite. Na vida corporativa mesmo, na sociedade, a gente fala. Tá? Isso é importante. Né? Então, esse é um elemento para QGI. Esse é um elemento forte para QGI. Tá? Agora, dizendo assim, né, para sintetizar, para terminar aqui meu ponto, né, eu acho que ah, e qual é o problema assim, para a democracia nisso tudo? Né? É um deles. Né, assim, quando você tem essa massa de gente que entra, né, e passa a se expressar diretamente, como eu disse, o que estava na cabeça das pessoas não era o que estava na cabeça das instituições, os temas éticos, morais, religiosos, etc., tomam a frente do debate público. Então, a democracia passa a funcionar com base no que a gente chama de guerras culturais. Esse tema se usou muito nos últimos 10, 15 anos. Sabe? E, de fato, ele é real. Então, e esses temas das guerras culturais, que basicamente se organizou na sociedade entre dois grandes polos, mas esses polos não são assim 800, eles têm matizes, mas dois grandes polos, né? O chamado conservadorismo cultural de um lado, né? E o progressismo cultural de outro. De maneira muito genérica, é isso. Né? Então, e esses temas passaram a ser fundamentais nas democracias. Né? Muita gente vê isso, tem visões diferentes. Né? Muita gente vê isso como positivo, negativo. A Pippa Norris, que é uma pesquisadora de Harvard, ela escreveu um livro famoso, que é o Cultural Backlash. Ela é progressive, então ela viu o conservadorismo como uma reação a novos direitos. Isso é uma interpretação possível. Então, tem uma sociedade de direitos que vai avançando, isso tem uma reação conservadora. Mas no fundo é uma posição confortável para o mundo progressista. Né? O mundo progressista é o bom, o mundo conservador é o errado. Então você tem. Eu tendo a tentar ser um pouco mais distante assim, dessas clivagens. Né? O fato é que existem visões de mundo que afloram no espaço público. Que afloram no espaço público. E passam a ser. Vocês viram agora a morte do Charlie Kirk, por exemplo? Ela mobilizou os Estados Unidos, ela chocou os Estados Unidos. Primeiro, pela maneira como se deu. Ele é exatamente isso que eu falei. Um cara maluco de internet que se radicalizou, foi para a violência. No final, ele achou que o único jeito era matar. Matar, tem que matar esse cara. Entendeu? Né? E aquilo mobilizou os Estados Unidos. E o que é o Charlie Kirk? O Charlie Kirk é um cultural warrior, né? Era um guerreiro cultural, ele era um conservative, né? Exatamente representava essa visão conservadora em direção progressiva. Eu só estou dizendo, mas isso é a guerra cultural. O detalhe da guerra cultural é que, vamos lá, vamos entender uma coisa que eu acho fascinante, que é o seguinte: se a gente tivesse discutido aqui reforma administrativa, reforma da Previdência, política econômica, não era muito difícil a gente produzir alguns acordos, algumas mediações, ninguém ia estar muito nervoso. Assim. Eu não estou sendo nervoso, ninguém está nervoso. Então, uma belíssima manhã no Itaú aqui, segunda-feira. Então, estou dizendo, a sociedade. Né? São temas passíveis de acordos no Congresso, acordos na sociedade, fizemos reformas mais diversas, etc. Podemos discutir regulação de qualquer coisa na vida econômica, na gestão do Estado, seja o que for. Agora, quando entram os temas éticos, religiosos, normativos, visões sobre a estrutura da família, o papel do homem e da mulher na sociedade,
os direitos reprodutivos, etc., etc., temas como esse que eu falei, do aborto, etc., a posse de armas, aí entram. Bom, esses temas são muito difíceis de se ter acordo na sociedade. Eles dividem a sociedade. E são temas fundamentalmente impróprios para consensos sociais. São temas que dividem e tocam, vamos dizer assim, questões muito mais profundas, mexem muito mais com as pessoas. Né? E isso dificulta, a sociedade passa a ser mais, tem muito mais dificuldade de produzir consenso, muito mais divergente, mais polarizada. Esses temas foram fundamentais na eleição do Trump nos Estados Unidos, nos swing states, especialmente. Né? Combate aos direitos trans, não sei o quê e tal. Isso, agenda woke, anti-woke, etc., isso acabou sendo vital, visceral uma sociedade. Né? E isso torna a democracia. Eu até escrevi um artigo faz muitos anos, até na época na Folha, e depois desenvolvi um pouco mais academicamente, que eu chamava a ilusão do grande consenso. A ideia de eu fiz minha tese de doutorado sobre John Rawls, que é um filósofo americano, que é um filósofo progressive liberal americano, mas ele tinha assim, ele dizia assim, political not metaphysical, porque a teoria é a seguinte: nós uma sociedade democrática produz bons acordos no campo político, mas no campo metafísico, no campo dos costumes, no campo da ética, não. Nós somos fundamentalmente plurais, divergentes no terreno da ética. O consenso possível de uma democracia é no campo da regra do jogo, no campo de teoria sobre a justiça, mais amplo, né? No campo da ética, da moralidade, dos costumes, da religião, não tem acordo com a sociedade. E é bom que não tenha, nós somos uma sociedade aberta, uma open society, uma great society. Né? E muitas vezes eu vejo nas empresas, na tentação de impor regras morais. Impor regras morais é muito perigoso. E por isso também eu passei a ser batizado muito essa defesa da liberdade de expressão, que é uma liberdade de pensamento, de consciência, de espírito crítico. Vamos respeitar as diferenças. Será que a gente respeita mesmo o pluralismo ou a gente só faz de conta que respeita o pluralismo? A gente respeita quem pensa diferente ou a gente, no fundo, acha que tem um jeito certo de ser pluralista? Nossa, né? Isso, enfim, eu estou só dizendo, eu vou encerrar aqui, eu só estou dizendo assim, tem muito dado de pesquisa sobre isso. Tá? O ponto de mutação disso, incrível dizer isso, foi em 2010. Alguém faz um ano, muda, porque foi exatamente o momento que as redes sociais ganharam tração. E o mundo, né, ele adquiriu essa conotação. Né? E esse é o mundo que não vai voltar para trás. Não, esse gênio saiu da garrafa, não, o gênio volta para a garrafa. Nós é que vamos saber, ter que aprender a conviver com esse mundo. Fernando, tem esse assunto também me interessa muito, porque, de um lado, eu concordo com você, a gente pode pensar que a democracia ela está melhor agora, porque ela deu voz a muito mais pessoas. E nós temos que lidar com esse desafio, né? Muito mais pessoas hoje, pelo menos, sentem que podem contribuir para o debate, e o debate está pegando fogo. Então, isso é um aspecto positivo, com todas os contras que você mencionou, mas, assim, é uma sociedade mais democrática, sem dúvida. Mas me parece, aí eu posso estar errado, que tem o conceito de democracia, as pessoas estão esquecendo que não é só dar voz a mais pessoas e promover o debate, mas nenhuma democracia que eu saiba, dentro da minha limitação intelectual, prometeu atender a todos. Parte do conceito de democracia significa uma convergência e um acordo em algum momento, mas assim, é impossível que todos sejam atendidos. E essa parte que hoje eu sinto que todos os partidos políticos adoram levantar a bandeira, né? Somos democráticos e a democracia em primeiro, mas ninguém está trabalhando de fato para a gente chegar em acordos e aceitar esses acordos. Aonde que deu errado? Aonde que é falta de educação da população, é falta de interesse político? Aonde que deu errado a parte do acordo?
E entendendo o que você falou, que tem acordos mais difíceis, mas é lógico que é impossível que todo mundo vá ser atendido numa democracia. Então, nesse aspecto, é isso que está me preocupando, que eu não estou vendo o debate aí. A democracia, o conceito dela é mais amplo de simplesmente participar do debate. Você tem que concordar que você vai ter que acordar no final do debate em algum ponto em comum. Sim. Bom, rapidamente, né? Eu acho que tocou um ponto importantíssimo, né? O Fukuyama, cientista político lá do Hoover Center, Stanford, né? Ele escreveu o Man of History, tal, você tem falar, e ele chama a nossa democracia, às vezes, de vetocracia. Nós criamos uma vetocracia, é um pouco isso que está dizendo, né? Eu acho. Nós criamos muitas instâncias de veto, uma sociedade como mais divergente, né? Um debate mais difícil, muito em função da tecnologia, muito em função do volume de gente, né? Por exemplo, o deputado hoje está no Congresso, eu acompanho muito o Congresso, né? Ele está mais, a cena mais comum é você ver o deputado aqui. Então, ele não tá focado em conversar com seus pares, né? Ele tá focado em falar com a tribo dele, porque é a tribo dele que vai eleger. Então, o negócio do deputado não é fazer um bom acordo para produzir um consenso e produzir uma política pública possível e melhor. O negócio dele é dar um discurso muito raivoso, botar o assessor dele para filmar, fazer um corte perfeito no YouTube e bombar 1 milhão de views, que aí ele se reelege. Se ele fizer um bom acordo, ele possa ser chamado de traidor, porque ele fez um acordo que ele não devia ter feito. Tá certo? Porque a tribo não quer que você ceda, não quer que você pactue, que você produza um consenso, que você não pode dizer assim, não, eu sou do PL, eu não posso dizer assim, não, o PT nisso tem razão, ou você é do PT, não, o PL nisso tem razão. Você não pode Seria dizer. traição, Porque né? você é traidor. Você não é um bom político que produziu um acordo, você é um traidor, simplesmente um traidor. Então, isso é um grandíssimo problema. Né? Que está muito associado à questão da polarização, porque assim, você começa a perder a referência que o meio pode ser o equilíbrio entre as duas vertentes ali, que pode ser encontrado o caminho, extraindo coisas boas de um lado e de outro, mas a polarização está tão intensificada que gerou uma cegueira para aquilo que pode ser utilizado como um racional, inteligente e próspero para a comunidade, né? Assim, para o bem comum. Isso não está sendo visto mais. Bom, aí você tem várias mudanças que é muito bom, né? Eu me lembro que tinha um senador que era um querido amigo meu, não vou dizer o nome dele, que não é o segredo da União, o senador Anastasia, nós alguns conheceram ele, ele é um professor da universidade, um cara muito... E ele gostava da política, exatamente desse tipo de política. Assim, um dia ele falou, pessoal, desistir, a gente conversava, porque o senhor é um dos melhores que tem. Ele disse, não, eu não sou youtuber, eu não sei lidar com isso aqui direito, eu não sou um comunicador, né? Porque nós temos essa tendência, né? A tendência de você tem muito o influencer digital virou um grande personagem na democracia, né? E boa parte da mídia, inclusive foi mídia profissional, aderiu a esse modo que eu chamo modo internet de ser, né? Porque se você botar o dedo dar um discurso, pegar o pior negócio, pior entre aspas, para mim é o melhor. Eu tento fazer. É você não ter tribo. O pior negócio é não ter tribo. Se você não tem tribo, quem é que vai clicar? Quem é que vai dar like para você? O grande critério é o like. Né? Então, para ter like, você tem que ter tribo. Você tem que estar de um lado. Você não pode trair. Por isso que quem cresce, né? O ISL, não sei o que, de um lado e a Oeste do outro. Né? Então, vai crescendo essas coisas. Né? Quem está posicionado vai crescendo. Quem está no meio ali, né, que pode criticar esse, pode criticar aquele, e esse pode ser uma postura independente, né, é mais complicado. Então, isso é uma... Como é que sai disso? Eu diria assim, né, você tem alguns mecanismos, eu acho, de se produzir. Primeiro, eu acho que mudança de regras é importante, sabe? Eu gosto muito do modelo do voto distrital, por exemplo. Né? Eu acho que é um modelo que dá um freio para o influencer, para o youtuber e para sei lá, porque você tem um super youtuber, ele faz 1,5 milhão de votos, ele arrasta mais 4 deputados, então os partidos vão atrás, correndo atrás do youtuber, porque esse cara... Então, o voto distrital ele torna a eleição majoritária no distrito, eu acho bom isso, ele joga a vida de novo para o elemento toque-vivo, elemento comunitário. Né? Quem gosta daquele filme, aquela série lá, como é que é,
esse é o nome agora, que é da política, do presidente, lá do Kevin Space, esqueci o nome. House of Cards. House of Cards é interessante, né? Porque teve um momento que ele está quase chegando à presidência, o personagem lá do Kevin Space está quase chegando à presidência, só que ele é deputado no distrito. E dá um problema no distrito. Uma menina morre por causa de um outdoor mal colocado na estrada e ele tem que voltar para lá. Ele passa o fim de semana inteiro indo na igreja, na comunidade, na clube, o pessoal cobrando dele e tal, e ele discutindo. Porque aquilo é a vida da comunidade. Se ele não fizer aquilo, a campanha eu acompanhei as eleições na Inglaterra, eu voto distrital. O distrito tem 80 mil votantes, votam metade, mais ou menos. O cara faz a propaganda de bicicleta. Acompanha um deputado Labour lá, que era fazer campanha de bicicleta, né? Fazer campanha de bicicleta, fazer campanha barata, desconhecida, conversava com as pessoas, batia papo e tal. Né? Não vai resolver, mas você não resolve esse problema, tem como resolver. Você pode damage control, você pode melhorar. Uma coisa que eu tenho enfatizado, quem me lê sabe, né? Regra do jogo. Nós temos dois grandes, na minha opinião, o que a sociedade vai ser mais polarizada, isso não tem como resolver. Esse gênero não volta para a garrafa. Mas as instituições não podem. Eu tenho, vocês, alguém que me lê sabe que eu digo isso quase toda semana. Os juízes não podem, especialmente os judiciários polarizados, os judiciários politizados, o judiciário toma lado, o judiciário dá discurso, o judiciário ir por Twitter. Bom, aí nós, no Brasil aconteceu isso, na minha opinião, aconteceu isso. Né? Isso não pode acontecer. O juiz não pode entrar em campo. Né? As instituições, a liderança do país, nós precisamos de liderança que tem essa virtude. Tá? Essa virtude. Eu estudo a independência, do apreço pela norma, do apreço pela regra do jogo. Agora, até porque a sociedade é mais divergente, a regra tem que ser mais imparcial, mais rigorosa. Eu sou gaúcho, né? Gaúcho, o futebol gaúcho era muito pouco pegado, assim, né? Muito pontapé. Quanto mais o jogo é ponta pesado, o juiz tem que ser mais preso na regra, tem que ser mais imparcial, mais duro, não usando o jogo. Né? E isso, na sociedade, para mim, é muito importante esse aspecto. Eu gosto muito da ideia, tem vários elementos, né? Eu gosto muito da ideia de você, do que eles chamam de processo de autonomização, de agency, por exemplo. Agora, nós tivemos essa decisão do Banco Central, por exemplo, independente. Eu acho extremamente positiva essa posição. Por quê? Né? Você retira da arena de curto prazo da política, com mandatos de longo prazo, mandatos fixos, etc., uma área vital de longo prazo, necessariamente, que é a gestão da política monetária. Né? E teve, na época, o voto do ministro Barroso sobre esse tema, que eu até recomendo, quando foi julgado o Supremo, acho que isso também é um outro problema, essa ultrajudicialização, quando foi julgado o Supremo, e foi chancelada, o Supremo chancelou a decisão do Congresso, e o Banco Central independente exatamente nessa visão, ou seja, você pode proteger ou insular algumas instituições para que elas não estejam o tempo inteiro subordinadas à lógica da política de prazo. De novo, tudo damage control, não resolve o problema. Bom, você acha que essa dinâmica que você mencionou agora, que a gente pincelou, ela é a maior fragilidade da democracia hoje no mundo, no Brasil? Ou o que você mencionaria, o que você acha que é a maior fragilidade da democracia hoje? Eu acho que sim, assim, a lógica da meritocracia é um grande problema. Primeiro, até porque nós temos um grande inimigo, digamos assim, no mundo hoje, o inimigo das democracias, digamos, né, que é o modelo chinês. Não é a China, mas que a China é inimigo, não é bom, não é esse clima, assim, mas o modelo chinês desafia a democracia liberal. Né? Porque, pela primeira vez, você tem um modelo que é eficiente na economia de mercado, que é economicamente eficiente, que disputa, compete, tem ótimos resultados, e autocrático. Né? E que diz exatamente isso: olha, essa democracia liberal de você não funciona. É muito lenta, tem esse congresso, tem esse partido, vocês não tomam decisão, vocês não chegam a lugar nenhum, nós tomamos decisão. Nós estamos meritocráticos, nós temos um partido que comanda, nós tomamos decisões com rapidez, e nós vamos ganhar o jogo de vocês. Né? Não são que nem a antiga União Soviética, que tinha um modelo que não funcionava, economicamente não funcionava. O nosso modelo é um modelo de mercado, é competitivo, é focado em produtividade, só que politicamente a governança é centralizada.
O grande desafio contemporâneo das democracias é mostrar que os chineses estão errados. Nós temos que mostrar que os chineses, o que não é fácil, viu? O que não é uma disputa fácil. Não é? As tarifas essas do Trump, eu digo sempre, isso aí é uma anestesiazinha assim, que os Estados Unidos podem querer dar no curto prazo. Você não vai ganhar a guerra da competitividade com tarifa. Você vai perder no médio prazo. Você vai proteger setores econômicos. Nós fizemos isso com a lei. Quem é mais poroso sabe o que foi a lei da informática no Brasil. Não funciona. Isso aí não funciona. Fernando, pegando um pouco a conexão, né, você começou falando que a democracia está fazendo uma turbulência, né, e trouxe a palavra autocracia com relação à China. E a gente tem lido bastante, mas não tanto quanto a informação, inclusive até dados, mas você acha que a democracia, ela está passando por essa turbulência, existe uma possibilidade ou da gente alterar a democracia para uma autocracia? A democracia ela pode acabar, ela pode chegar a uma autocracia, pensando no contexto global? Eu acho que o grande risco contemporâneo, mais do que as autocracias, propriamente, eu chamo de democracias liberais. A palavrinha é meio. Vocês gostam dessa palavra, eu acho ela interessante também. Você tem regimes que mantêm formalmente o aspecto democrático, mas você tem uma espécie de corrosão de direitos individuais, do devido processo, da instância devida, você flexibiliza a norma da regra do jogo. Eu escrevi muito sobre isso, quem gosta de ver. Na Veja, eu tinha uma coluna há 4 anos, escrevi um monte de vezes sobre isso. Né? Eu acho que o Brasil, nos últimos anos, experimentou isso. Elementos de uma democracia liberal, como censura prévia. O Brasil pode ter censura prévia, nós praticamos a rua de censura prévia. Uma lógica que é muito sedutora, né? Que a lógica sedutora é uma lógica do atalho, um pouco essa lógica chinesa, digamos assim. Um pouquinho de autoritarismo, sabe que não é bom para. Né? Uma pitada de autoritarismo para consertar a democracia não é boa? Então vamos admitir. Isso no Brasil, especificamente, tem um apelo brutal. Né? Eu estudei com o professor Wanderlei Guilherme dos Santos, né, o grande cientista do UPR de Rio de Janeiro, nos anos 70, escreveu um livro chamado sobre o autoritarismo instrumental, que, segundo ele, é uma sedução brasileira. É o jeitinho autoritário para resolver a democracia. Então, se a gente pegar isso, bom, aí, o patriarca disso foi o Oliveira Viana. Oliveira Viana é um grande teórico da política brasileira dos anos 20, muito conservador, e ele tinha uma tese seguinte: o Brasil não é um país preparado para a democracia liberal. Nós precisamos de um Estado autoritário. Até a democracia liberal é boa, mas não para nós, para os ingleses, para nós não dá. A gente é muito atrasado, muito arcaico, não tem educação, não tem isso, não tem aquilo. Isso está no nosso imaginário. O povo não sabe votar, o povo é a hipossuficiência brasileira, então precisa de uma tutela. Pegar o Carlos Lacerda era isso. O Carlos Lacerda sempre tinha o golpismo, chamava golpismo democrático. Tem que dar um golpezinho aqui, ganha general e arruma. Né? Depois a gente volta, depois nos entrega a democracia de novo. Agora, cá entre nós, os patriotas, né? Os caras ficam bravos quando eu digo isso, né? Os patriotas, com todo carinho pelas senhoras que foram na frente dos quartéis e tal, mas que elas estavam batendo nos quartéis, né? Para pedir um general, né? Um general para resolver. General, o senhor podia vir aqui resolver o problema, dar uma limpada na casa, depois nos entrega a democracia de volta, pode ser? Né? Teve cenas ótimas, até o quartel, o pessoal chama o quartel, vem cá, tem algum militar, tem só o sargento. Assim, se nós queremos fazer uma intervenção, uma democracia, bom, vou ter que mandar para o Brasil, isso aqui não dá, né? Então, é uma coisa, mas milhares de pessoas, não eram 100, 200, eram milhares e milhares de pessoas propulando. E do outro lado do jogo, também, né? O Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, dizendo: não, olha, não sou contra censura, mas esse documentário ele tem que tirar. Esse aí tem que tirar, mas o senhor não sabe o conteúdo dele, não. Eu acho que também com isso ele pode tirar. Não pode ter censura. Se foi feito a roda no Brasil, né? Censura. Nós somos um país da censura. Eu trabalho em liberdade de expressão há muito tempo, né? Muito anos. Eu me lembro que o tema de liberdade de expressão era quase consenso no Brasil. O único problema era as biografias. O Roberto Carlos ficava bravo porque era biografia, né? E tal. Daqui a pouco virou um grande tema do país. Né? Porque e isso é muito curioso, né? Porque a gente, de novo, é a sedução do atalho. A sedução, nós recuperamos lá como é que é
o Karl Loewenstein. Karl Loewenstein foi um jurista alemão. Em 1937, escreveu um paper sobre a democracia militante. Se ele estava na Alemanha, né, a Europa cercada pelos fascismos, né? Então, a democracia é muito fraquinha, muito ingênua. A democracia precisa recorrer a certos instrumentos, né, para se defender a si mesmo, mesmo que isso implique em flexibilizar alguns tipos de regras. Né? Só que não estamos na Alemanha dos anos 30, né? Não estamos cercados de fascismos. Nós criamos essa. Bom, e nós praticamos uma tropicalização dessa ideia da democracia militante. Então, eu quero dizer o seguinte: de ambos de vários espectros ideológicos da política brasileira, nisso eu estou sendo bem crítico, digamos assim, nós caímos nessa sedução. E esse, para mim, é um grande problema da democracia. Eu gosto muito de um historiador escocês, o McCarthy, né? Ele escreveu um livro agora recentemente, que ele fala do longo-termismo. A democracia, ela funciona se você acreditar na regra no longo prazo. No curto prazo, um vai perder, o outro vai ganhar, nós vamos ter uma turbulência aqui, nós vamos ter, mas no longo prazo, todos ganham, se nós mantivermos a nossa fidelidade à regra. Né? Isso é como uma empresa. Uma empresa é assim: você pode perder um funcionário bom aqui, o outro ali, você pode perder um bom negócio aqui, mas se você manter a fidelidade à regra, né, a regra que é do compliance, que é as regras éticas, que é as regras, etc., é melhor. Você vai perder negócios, eventualmente, para preservar regras éticas da empresa. Você vai perder bons funcionários, você vai ter que demitir caras que infringiram o código de ética, por exemplo, mas você vai ganhar no longo prazo. Isso é uma sabedoria meio óbvia, dito assim, uma maravilhosa manhã de segunda-feira. Mas no dia a dia não é tão óbvio. Por exemplo, eu quero estender, mas, por exemplo, e compara os Estados Unidos tem muito essa lógica. Por isso que está tendo um certo, agora, um mal-estar com algumas atitudes do Trump. Assim, será que ele está atropelando algumas regras que não deveria atropelar? Né? Eu acho que essa é uma questão americana hoje, né? Mas também foi contra o Trump. Porque a Suprema Corte americana, em março do ano passado, tomou uma decisão, não sei se vocês acompanharam isso, sobre a 14ª emenda, porque vários estados estavam impugnando o Trump na cédula, com base numa acusação de insurreição. Né? E a Suprema Corte botou aquilo, nacionalizou a decisão, e, por unanimidade, todos os juízes, para a legitimidade da candidatura do Trump. Por quê? Porque tem uma linha na 14ª emenda que diz o seguinte, que a definição sobre insurreição não é feita nem pela Suprema Corte, nem pelos estados, é feita pelo Congresso. O Congresso tem que dizer, o Congresso tem que votar. Então, a Suprema Corte preservou a regra. Eu arrisco aqui, provocando, se fosse no Brasil, eles teriam atropelado a regra. A gente teria, tira esse cara aí. Então, assim, a democracia americana, a Constituição tem 230 anos, ela vai sobreviver ao Trump. Né? Esses dias eu escrevi um artigo sobre Harvard e Trump. Né? De Harvard tem quase 400 anos. Trump só tem 4. Trump vai passar e Harvard vai continuar. E é um pouco a democracia, as instituições têm que pensar a longo prazo. Agora, por exemplo, né, nós quebramos a instância devida ao juízo natural no Brasil. Quanto é que vale preservar a regra do juízo natural, da instância devida? Por que nós quebramos essa regra? Por que, para dar um jeitinho, né? Não digo ser feito isso, na minha visão. Fernando, pensando aí na visão global, na governança global, há poucos dias a gente estava no IBGC, quem estava lá viu a apresentação do... como é que ele chama mesmo? Ping He. 1 hora na abertura do Congresso, no segundo dia, e fiquei absolutamente impactada, porque o que eu vi era quase uma declaração de guerra, muito elegante, mas dizendo assim, vai mudar a regra do jogo, vai deixar de ser vertical para ser horizontal, a gente já tem a célula, a gente já tem um modelo de negócio, e fora isso, né, já que você está falando em curto prazo, é uma cultura milenar, não pensa como a gente, nem como os Estados Unidos, que tem 500 anos, né? Tem essa visão de longo prazo como cultura mesmo. Então, entender que está sendo colocada uma mudança no jogo econômico, no modelo de negócios no mundo, e mais do que isso, perceber que durante as últimas décadas eles compraram a maior parte de infraestrutura em todos os continentes. Então, o Brasil vendeu várias
da unidade de produção de energia, especialmente energia. Eu vi na COP, acho que em Paris já, que eles estavam cabeando o mundo inteiro para ter uma central única. Então, quando a gente fala em rede, inteligência artificial, que depende eminentemente de energia, e você vê um país que se preparou para cuidar desse controle energético, que a gente não tem mais uma instituição de governança global, a ONU está completamente enfraquecida, a gente não tem mais ninguém. Nós perdemos os mecanismos de governança global para cuidar do comércio, para cuidar das guerras. Isso me preocupa muito. Como é que você vê esse cenário estrutural mesmo, né? Porque aí já não depende mais do diálogo, não depende nem de bomba. Se eu desligo a energia, acabou o jogo, né? E com essa visão de longo prazo, que eu acho que foi isso que eles estavam fazendo com muita paciência, com muita tranquilidade. Então, uma forma de autocracia que usou um atalho para se tornar um sistema. Faz sentido isso? Olha, bom, primeiro, essa é uma grande pergunta, eu não sei se eu tenho uma resposta para ela. Também não é, confesso, não é exatamente minha especialidade na área internacional, eu acho que a gente lê sobre isso e tal. Então, mas, assim, primeiro, a primeira coisa que eu vejo na disputa comercial, econômica com a China, essa guerra ou será ganha no campo da produtividade ou ela não será ganha. Essa ideia, às vezes o governo Trump, por exemplo, eles começaram com duas coisas contraditórias. DOGE, por um lado, para tornar o Estado americano mais eficiente, teoricamente, menos custo, menos burocracia, mais agilidade, etc. Por outro lado, uma guerra tarifária, que acabou tendo proeminência. Né? Guerra tarifária não vai resolver nada. Pode ter ganho de curto prazo, vai desorganizar a economia global, vai encarecer produtos, vai prejudicar a produtividade americana, vai criar uma enorme certeza jurídica, tudo de ruim, tudo de ruim. Guerra tarifária, tudo de ruim. É o contrário, inclusive, é uma boa parte do que pensa, que sempre pensou, pelo menos, conservadores americanos, como o Reagan. Né? Você tem que ter regras estáveis, segurança jurídica, abertura. Pô, isso é contra Adam Smith, isso é contra Milton Friedman, isso é contra toda a tradição clássica liberal conservative. Né? Então, então, o Trump é um populista, na verdade, nesse sentido. Ele vai desorganizar a economia. Então, assim, isso pode trazer um dano de longo prazo muito sério para os Estados Unidos, muito sério para os Estados Unidos, para o mundo, mas para os Estados Unidos especial. E os Estados Unidos é um caso de sucesso nos últimos anos. As pessoas não se dão conta disso. O PIB per capita americano é $85 mil. Isso aí, em questão de 30 anos, quer dizer, ela deixou a Europa, a Inglaterra hoje que é 50 mil, então muito, muito. Isso é um problema, certo? Por um lado, certo? As economias do Ocidente elas precisam se mostrar eficientes. Portanto, a agenda das reformas econômicas é uma agenda hoje estratégica, central. Reformas que tornem a economia mais eficiente para disputar, porque essa disputa vai acontecer. Se os chineses ganharem a guerra econômica, aí não é à toa. Qual é o grande... Nossa produtividade vem estagnada há 40 anos. Qual é o único setor que cresce? Agronegócio, 5% ao ano tem que crescer. Por quê? Competição, se expôs à competição, carga tributária relativamente baixa, menos intensivo de mão de obra, uma série de fatores, muito investimento em tecnologia, mas tecnologia não é mágica. Né? Hoje vem muito da Embrapa, mas hoje é o próprio setor que compra. É o próprio setor que compra, então ele produz. Tem hoje, isso também foi para o setor privado. Né? Então, assim, nós temos muito que aprender com o agro. O agro é um exemplo do Brasil, na minha opinião. Certo? De competição, de produtividade, de capacidade de competição. Isso não adianta, não tem caminho fácil para esse negócio. Vai proteger a indústria. Né? Nós temos nós temos casos, a Embraer é um caso, tem N casos no Brasil de alta competitividade. O Brasil tem um setor privado robusto, nichado, né? Altamente eficiente, o setor bancário, assim, né? Então, assim, essa guerra ou será ganha, entre aspas, pelo menos ela existirá no longo prazo, se tivesse ganho de produtividade. Se a gente conseguir isso, educação, vou nem vou falar aqui, é outro argumento. Mas é um arcabouço institucional que tem que fazer. Mas, assim, o arcabouço institucional disso, eu te confesso, assim, hoje eu tenho uma posição muito pessimista sobre isso. Né? Sobre o futuro.
É, a curto prazo, eu não vejo como organismos multilaterais. Nós estamos num mundo que caminha exatamente na direção contrária, o esvaziamento das organizações multilaterais, né? Multilateralismo como cultura, como hoje nós vemos um mundo neonacionalista, certo? A União Europeia fragilizada, né? Isso é um problema, assim, eu não, nesse ponto eu não preciso ser muito otimista, né? Fernando, a gente falou sobre democracia liberal, que é um tema que a gente acha sinônimo, né? Democracia liberal. Você falou sobre democracia iliberal. Já deu os exemplos, enfim. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso e o que a história e a teoria podem nos dizer nesse tema, porque é algo que a gente não consegue conceber, né? E você mesmo colocou que que o nosso grande desafio é agora, não, mas a China lá tem aquela estrutura lá, né? Enfim, aquela toda a autoridade política. Queria falar um pouquinho mais sobre isso e depois eu queria ir para a liberdade de expressão. E aí, liberdade de expressão tem um ponto que você traz que eu acho que é super interessante, sobre a diferença do rigor, né, da aplicação de normas e da liberdade de expressão em si, e das novas nuances que a gente tem hoje em dia sobre a liberdade de expressão. Então, o fato de você me entender pessoalmente, eu, de alguma maneira, vou cercear a sua liberdade de expressão. Então, quais são essas nuances? De uma pergunta longa, mas enfim. E também queria aproveitar para dizer que quem está online, se quiser perguntar, é só tirar o microfone, só liberar o microfone. Se quiser colocar, depois eu posso responder juntos, daí pode. É outro assunto, acho melhor você responder. Não, sobre o tema do banco, então vou abreviar aqui o tema da liberdade de expressão, né, que eu acho que tem a ver com o tema. Sim, nós vemos hoje uma situação muito parecida aqui é um certo exagero, mas eu vou usar aqui para encurtar a conversa, né, com o que se vivia, que a Europa viveu, o mundo viveu, né, o mundo ocidental viveu lá no início do mundo moderno, né? Quando Gutenberg cria a imprensa, né, eu gosto de estudar muito essa fase da história. Houve um mal-estar muito parecido, só que mais longo, obviamente, muito concentrado na Europa e algumas regiões em especial. Por quê? Porque as pessoas passaram a ter acesso a livros. Livros empoderam as pessoas, né? Não só porque as pessoas podiam publicar as suas ideias, muita gente publicava, mas porque as pessoas podiam ler. E se eu distribuir um livro, o mesmo livro para todo mundo aqui, a gente vai ter, sei lá, 50, 60 interpretações diferentes daquele livro. E isso as pessoas não tinham preparo conceitual, cultural para entender isso, aceitar o fato de que as pessoas vão pensar de maneira diferente, vão interpretar de maneira diferente, vão ter ideias diferentes. Isso é um resultado da liberdade dos usos da razão, né? Você vai interpretar diferente. Isso é da condição humana. O grande poeta John Milton, na Areopagítica, quando ele escreve a Areopagítica, em 1654, né? Ele escreve exatamente, ele diz, 44, desculpa, ele diz exatamente isso. Ele diz assim: a verdade, ele busca o mito de Osíris, o mito egípcio de Osíris, diz: a verdade explodiu em 1000 pedaços, e só serão rejuntados no juízo final. Mas parando por aí, essa é a nossa condição. A condição humana é viver num mundo onde a verdade foi despedaçada. E ele se referia muito a esse processo do século XVI, né? Ele estava saindo do século XVI, uns 6 a 7, quer dizer, quando a verdade explodiu. Tinham centenas e centenas de seitas. A grande questão na época era religiosa. A nossa questão é política, né? Ou ideológica, se não for a nossa Revolução Francesa, mas a lógica é a mesma. Como é que você vive no mundo onde a verdade explodiu, né? Se espalhou em 1000 pedaços? Não tem como juntar só no juízo final, não sei quando vai ser juntada de novo, né? Só Deus vai juntar esse negócio. Deus existiu, no final, né? Mas por enquanto nós temos que viver, né? Essa é a condição humana, né? E aí, é um problema, assim, como é que a gente lida com isso? O John Rawls, meu querido guru lá na minha época de doutorando, dizia assim: como é que a gente lida com o fato do pluralismo, o fato da diversidade, né? Da diversidade de ideias, de pensamento, de visões de mundo e tal. Eu só tenho. Bom, aí eu começo, né? Na minha visão, para encurtar também um pouco a conversa, eu acho que a melhor solução, quem conseguiu a melhor equação, não é perfeita, porque não há solução perfeita para isso, todas as soluções são perfeitas, né? Uma hipótese era o bom ditador, né? A sedução do bom ditador é a solução um pouco chinesa também, né? Alguém vai tomar a decisão, nós vamos delegar a solução robesiana. O pacto robesiano, o
que é aquela ideia do Estado da natureza? É a anarquia. Então, você põe o Leviatã, que é um monstrinho e tal, e o monstrinho vai decidindo. Você delega, o monstro não é representativo de ninguém, ele é alguém lá que você delegou. Nós brasileiros, a cultura brasileira tem muita percepção hobbesiana. Alguém precisa. Ontem mesmo estava num seminário de fim de semana desse, aí, tinha um empresário lá, e ele ficava incomodado com a minha palestra, assim, no final. E ele, na janta, ele disse, né, mas tem que ter alguém que. Ele começou a desenvolver, no fim, ele está defendendo o bom Estado. O senhor está defendendo a teoria do bom Estado. Né? Ele disse, tem que ter alguém que. Né? Nós, a sedução, veja um debate brasileiro, se não tem isso. Nós queremos um bom ditador, assim mesmo. Um bom, né? Não pode ser ruim. O problema da teoria do bom ditador pode ser ruim. Né? O problema da teoria do bom ditador, o bom ditador, por definição, é o que o Dostoiévski chamava no Crime e Castigo de homens napoleônicos. O que é um homem napoleônico? Né? Que era o problema do Raskolnikov, que ele não conseguia ser um homem napoleônico. É um homem que atropela a moralidade, atropela a regra. Ele é a regra. Ele faz a regra. O Trump é meio napoleônico. Eu sou a regra. Eu sou a regra. Não tem regra. Eu sou a regra. Eu que digo. A minha intuição, quando ele diz para o Lula assim, não, eu faço negócio com quem eu tenho afinidade, como é que é? A química. Perguntaram para ele, mas por que você acha que o Bolsonaro é inocente? Ele disse, não, porque eu tenho uma boa intuição para esse negócio. Eu sei, eu tenho feeling, cara. Então, ele gosta de ser um homem napoleônico, porque o Raskolnikov, no Crime e Castigo, diz assim, se eu fosse um homem Napoleão, se eu fosse com Napoleão, eu não sentiria remorso. Uma velha, né? Eu estaria tocando minha vida. Flamengo, né? Você é Flamengo? Não, mas não é Flamengo, não. É só é vermelho e preto. Mas sou Flamengo. Ganhou, né? O problema era que ele sentia remorso. O Napoleão mataria milhões, milhares. Né? Então, o problema do bom ditador é o seguinte, que quando ele ficar ruim, a gente não tem como tirar ele. Mas isso é bom porque ele é bom, mas enquanto ele é bom, mas se ficar ruim, a gente não vai tirar o bom ditador. A democracia foi inventada para tirar o ditador de lá. Vai passar. Se não tiver democracia, o Trump ia ficar. O que acontece nas ditaduras que a gente tem por aí. Vai ficando. Então, eu não acredito. A outra alternativa ao bom ditador, né, é você ter regras de direitos individuais. Você aceitar o fato do pluralismo e converter isso em a solução lockeana, digamos assim, né, dos direitos, da tradição dos direitos individuais. Né? Essa longa tradição dos direitos individuais. Aí tem 300 anos de desenvolvimento disso até chegar, na minha visão, na melhor interpretação disso, foi dado pelo grande James Madison, nos Estados Unidos, que é a First Amendment. Né? A primeira emenda americana e as suas interpretações posteriores. A primeira emenda, ao contrário do que dizem, não é uma liberdade absoluta anárquica. Isso foi definido muito bem pelo Justice Oliver Holmes, isso em 1919, que eles fizeram aquele julgamento, um julgamento chamado U.S. versus Sheckman. Qual é a tese dele? Né? O seguinte, olha que a beleza dessa tese. A tese é o seguinte: qualquer ideia que representar um perigo imediato e claro, a regra do clear and present danger, que eles chamam, o Estado tem que intervir. Você tem que bloquear, você tem que censurar, você tem que punir. Então, a ideia é que isso está no John Stuart Mill, lá no On Liberty, já no segundo capítulo, o famoso segundo capítulo do On Liberty. Né? Ele dizia assim: se eu posso ser contra a propriedade privada, não sei o que, tudo bem, posso defender ideias. Agora, não posso, na frente da casa de um produtor de trigo, e incitar uma multidão raivosa contra ele, porque isso, contra a propriedade privada. Então, eu vou ameaçar a integridade dele, invadir a propriedade dele. Não posso fazer isso. Tem uma diferença aí. Né? No caso do Oliver Holmes, em 1919, ele julgou dois casos, o Schenck, esse, e o Abrams. Né? O Schenck era um cara que ele fazia uma campanha contra o alistamento militar, ainda para a guerra. Então, ele, segundo a interpretação da Suprema Corte na época, ele representava um perigo imediato, assim, desacatava numa situação de guerra uma determinação de segurança nacional. Isso era um crime para o Oliver Holmes. Posso discutir se era ou não, mas para ele era um crime. Mas o Abrams era um líder socialista que simplesmente distribuía cartazes em Nova York contra a entrada dos Estados Unidos numa possível guerra contra a Revolução Russa. Então, ele era um comunista, judeu, imigrante russo, distribuía panfletos em Nova York, defendia ideias, portanto. E essa diferença entre defender ideias de um lado
E clear and present tense, para mim, é o segredo do negócio. É o segredo do negócio, tá certo? Por que isso? Por uma razão lógica, que é o seguinte: se eu disser assim, não, nós temos que punir certas ideias porque elas são perigosas, e lá na frente elas podem criar um perigo, eu abro um enorme espaço para a interpretação humana, para a discricionalidade, para a subjetividade de quem tem autoridade. Então, eu abro um enorme espaço para aquilo que é o maior perigo para uma democracia liberal, mas é direito, que é o abuso de poder, que é o governo dos homens, não das leis. Isso está no fundo da tradição moderna, né? Montesquieu, o Bobbio tem textos maravilhosos sobre isso. O governo das democracias liberais é o governo das leis, não dos homens. Se eu disser assim, ó, não, eu vou punir essa ideia aqui porque ela é perigosa, lá na frente ela vai poder causar um dano. Mas como é que eu sei exatamente? Não é que eu sei quais são as ideias perigosas. Eu vou ter que dizer agora quais são as ideias perigosas. Né? Por exemplo, eu posso dizer assim, não, o nazismo é uma ideia perigosa. Então, o comunismo não é perigoso, o comunismo deu sempre errado, né? O comunismo deu Cuba, Coreia do Norte, deu o Estado, então vamos proibir o comunismo. Isso foi usado no Brasil em 47, se proibiu o Partido Comunista, entre outras razões, eu li lá o processo, porque eram ideias antidemocráticas. Então vamos proibir. Bom, mas quais outros que a gente tem que proibir? Ah, mas tem um monte. Tem um monte de ideias perigosas para a gente punir. Né? Por isso que o Besson teve uma ideia genial. Ele disse, olha, o Congresso não fará leis assim, porque se nós aceitarmos, né, uma coisa chamada janela quebrada, se a gente aceitar a ladeira escorregadia, nós vamos começar punindo aqui, até onde a gente vai com isso? Então, não vamos fazer. Então, vamos criar uma distinção que, no fundo, é formal. Né? As ideias são livres. Né? As ideias são livres. O que você não pode é produzir um clear and present danger. Né? Isso foi uma longa tradição. Para mim, os casos mais bonitos, mais duros, né, do Clarence Brandenburg, em 69. Né? Clarence Brandenburg era um líder da Ku Klux Klan. E ele fez uns cursos, né, foi transmitido pela televisão, racista, obviamente, contra os direitos civis, contra não sei o quê, que queria acabar. E ele foi punido e tal, no estado dele, foi para a Suprema Corte. Quando chegou na Suprema Corte, ele foi defendido por uma jovem negra, uma jovem advogada negra, de esquerda, inclusive. Ela está viva até hoje. Não esqueci agora o nome dela, mas ela depois ela foi congressista do Partido Democrata há muito tempo. E ela passava muito tempo perguntando para ela, mas por que você defendeu os direitos do Brandenburg, do Clarence Brandenburg, em 69? Ela disse, eu defendi os direitos dele, porque defender os direitos dele é defender os nossos direitos. Porque a regra é igual para todo mundo. Né? Se a gente aceitar uma exceção da regra para ele, a gente vai ter que ficar uma série de exceções. E, eventualmente, nós seremos a exceção. Nós seremos a exceção. Né? E aí, isso tem uma filosofia muito profunda. Quem sintetizou isso de maneira brilhante, na minha opinião, uma linguagem meio pesada, assim, foi o John Stuart Mill. Né? Que isso está num filme também que eu adoro recomendar, não sei se vocês já viram, que é O Povo contra o Larry Flint. O Povo contra o Larry Flint tem uma cena que ele, para mim, ele define isso. Ele está na frente, ele é um dono da Hustler, uma revista meio pornográfica, assim, uma Playboy piorada, assim. E ele está assim, então, vamos censurar essa revista, é uma porcaria, então, vamos tirar essa revista. Né? Quando ele está chegando na Suprema Corte, os jornalistas cercam ele e ele diz, vamos parar que eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu sou o pior dos americanos. Eu concordo com vocês, sou o pior também. Se a Constituição dos Estados Unidos protege a mim, que sou o pior, protege a todos vocês. Vocês são melhores do que eu, porque eu sou o pior dos americanos. O único jeito de eu tenho que proteger a regra é proteger o pior. Isso é um problema quase matemático. Né? Para mim proteger a regra, eu preciso proteger o pior. Se eu começar a escolher onde é que está o ponto de corte, não vamos ter acordo sobre o ponto de corte. Certo? E isso é uma profunda sabedoria. Alguém vai dizer, mas não dá para... Exige uma cultura, exige todo um processo social. Né? Não é uma coisa simples. E é uma solução imperfeita. O problema é que todas as outras estão complicadas. Você tem mais 8 minutos para fazer a pergunta da Cláudia e, de repente, uma última pergunta. A gente fecha, que já estão 2 perguntas aqui. Então, vamos fazer uma geral, daqui a gente fecha. Tá, obrigada, Ju.
Minha pergunta, Fernanda, é se você tem alguma opinião, alguma visão sobre como as empresas navegam esse contexto assim bem complexo, caótico, político, institucional. Pode voltar o teu foco ao Brasil, acho que está super suficiente, considerando duas coisas, né? Por um lado, as empresas estão sendo impactadas, né, por essa polarização, insegurança jurídica, parece que está tudo meio travado, legislações importantes, regulação importante em vários setores fundamentais que ficam travadas, e a polarização que é vivida dentro das empresas, né, entre equipes, mesmo dentro de conselhos. Então, as empresas estão sofrendo já os resultados disso. Por outro lado, a empresa hoje é talvez a principal instituição social que influencia as pessoas, né? Não queria ouvir de ti um pouco, talvez mais, até do que a academia, a gente possa pensar certamente mais do que foi no passado, igreja, né, família, enfim. Então, queria ouvir um pouco de ti se você acha que a empresa tem um papel em trabalhar para melhorar esse diálogo plural, enfim, melhorar essas condições para que a gente volte para um rumo um pouco mais positivo, talvez, do que esse que parece Olha, estar se apontando. ótimo. Eu gosto muito, de maneira geral, assim, posso morder a língua, né, mas eu gosto muito da FIRE. FIRE, vocês conhecem a FIRE? Foundation for Individual Rights and Education, né? É uma das principais organizações americanas hoje, que trabalha com isso. Ela, de alguma maneira, substituiu a American Civil Liberty Union, né? Que foi historicamente, inclusive, essa moça que eu citei aqui, defendeu o Brandenburg, era uma advogada jovem da ACLU, e ela agora a Fire sempre é fogo, né? Fire, né? E ali tem muitos textos, vale a pena pesquisar um pouco sobre as proposições da Gregor, que é a nova presidente. Ele escreveu com o Jonathan Haidt, aquele livro Coding of American Mind, né? Um cara muito qualificado, e eles desenvolvem assim, eles tentam traduzir de maneira contemporânea essa ideia de uma sociedade livre, aberta, né? Tolerante, né? E tal. Precisa conviver com uma divergência, um acirramento, um certo radicalismo difuso, porque o radicalismo não é assim, não tem dois lados, ele está espalhado na sociedade, está dentro das empresas, dentro das famílias, dentro. Porque imagina o seguinte, né? A gente muito tempo viveu nas empresas sem saber o que as pessoas pensavam. Daqui a pouco a gente sabe que hoje você é um conservador e uma pessoa lá que é um evangélico, sei lá, contra o aborto, a favor da liberação das armas e contra ou da pena de morte. Daí descobre o colega dele, que sempre foi amigo, um cafezinho ali, uma colega, né? É a favor do aborto, é o controle das armas e aí aí daqui a pouco aquilo começa a doer, começa a ser uma questão pessoal, não é uma divergência econômica, não é uma coisa. Isso, isso mexeu com famílias, mexeu com tudo, entende? Então é natural que isso aconteça, né? Então eu gosto da ideia, assim, de maneira genérica, né? Acho que as empresas elas deveriam, primeiro, criar a ideia de open space, assim, a ideia de serem empresas abertas à liberdade de pensamento, ao espírito crítico, né? Eu acho que as empresas não deveriam ceder à tentação de impor regras morais, regras éticas, regras não sei o quê, certo? Impor uma cultura de respeito, de tolerância. Eu gosto muito do que se chama de universalismo ético. Assim, as pessoas são todas dignas de igual consideração e igual respeito. Isso é uma longa tradição moderna, né? Hoje se discute muito o tema das identidades, né? Todas as identidades são importantes, todas as identidades. Hoje parece que a gente criou uma espécie de hierarquia de identidades. Algumas são importantes, outras não são. Não. Acho que isso está errado. Todas as identidades, todas as histórias são importantes, todas as identidades são importantes. Eu acho que isso faz parte. Entender isso, respeitar isso, ouvir as divergências, respeitar, realmente respeitar. Por isso que eu brinquei antes. Você que a gente respeita realmente a divergência, o pluralismo, etc., abre um espaço dialógico ou não. No fundo, a gente quer impor uma certa régua. Essa tentação é grande. Porque tem as redes sociais, tem os nacionamentos, tem as pressões, tem os grupos de pressão. A gente não deveria, as empresas não deveriam ceder a grupos de pressão, não deveriam, de qualquer lado, de qualquer âmbito, não deveriam ceder. Acho que deveriam ficar a pé no universalismo de direitos, na igualdade de direitos, na igualdade de consideração, na igualdade de valor, né? Essa é são as minhas intuições. Eu tive agora, assim, eu fiz o prefácio do livro do Yasha Monk, no Brasil.
E ele tem essa visão, um jovem filósofo, cientista político alemão, de Harvard agora, e ele desenvolveu isso bem, né? E mostra exatamente, eu acho que deve ser um caminho. E acho que é um caminho que devagarinho nós vamos chegando, sabe? As empresas vão discutindo, porque qualquer tentativa de imposição de padrões éticos, morais, normativos, no ambiente plural, vai levar a uma artificialidade. Em algum momento não vai dar certo isso. As pessoas vão ficar quietas, as pessoas vão ficar caladas, as pessoas vão aceitar porque precisam, mas as pessoas vão descobrir maneiras de colocar isso nos meios informais, nos grupos, no mal-estar. Então, eu já visitei muitas empresas. Né? Eu acompanho empresas, eu sou de ética no INSPER. Eu acompanho muitas discussões éticas de empresas, discussões de compliance, discussões, etc., do próprio INSPER. E existe isso, né? Existe isso. Então, a gente tem que ficar quieto, não pode falar, porque se falar, já tem um problema aí. Já tem um problema. Então, acho que apostar no diálogo é importante, conversar claramente sobre os assuntos, a cultura da tolerância, a cultura do respeito. Então, tem uma série, acho que, de instrumentos. Né? Fernando, como é que você vê o cenário atual para 2026 e você arriscaria algum palpite? Está liberado para Não, não brincando, já sei. Olha, tá, bom, tem duas. Tecnicamente falando, como análise política mesmo, assim, não sei se interessa para vocês tanto esse tema assim, meio, a política, eu vou fazer um truísmo aqui, né? O Guimarães dizer que a política é uma nuvem, né? A gente nunca sabe exatamente. Né? Há 4 meses, 5 meses atrás, o Lula tinha 40% de aprovação do governo e parecia que ele estava derrotado. Assim, né? Passados 5 meses, ele retomou uma dianteira. Hoje dia 20, né, de outubro, o Lula está muito cedo ainda, tem muita água, mas o Lula está numa boa posição para ganhar. Ele é um candidato. Eu diria hoje ele é favorito. Dá para dizer, essa expressão é possível ser dita. Sabe? E por que isso? Porque ele reduziu. Se a gente pegar a pesquisa Quest, por exemplo, não estou entrando em mérito nenhum, tá? Zero. Eu faço análise política dentro, puramente técnica. Assim. O Lula, se pegar a pesquisa Quest, ele reduziu 17 pontos a diferença entre aprovação e desaprovação do governo. Tá? Existe nos Estados Unidos, que eles têm base estatística mais longa e muita eleição, muito mais do que a gente, eles têm a regra do 48-49. Né? Se nenhum presidente se deixou de se reeleger com mais de 49% de aprovação de governo, e nenhum se reelegeu com menos de 48%. O ponto exatamente no meio, o Bush, na reeleição do Bush, ele se reelegeu com 48%. Foi o limite. Então, assim, tem uma regra muito clara. Nos Estados Unidos, eles mais ou menos, Trump, por exemplo, Trump tinha 44% e não se reelegeu. Né? O Brasil não tem uma série tão longa para fazer isso. Tá? Mas aqui eu brinco sempre que a gente tem a regra 45, 46. Não é 48, 49, 46. Tudo que você tem um se o presidente, mais ou menos o seguinte, se o presidente tiver menos de 40% de aprovação, está fora. Pode crescer, ele não vai ser eleger. Se ele tiver mais de 50%, é muito, muito, muito provável que ele seja elegido. Não é garantido, é muito provável. O Lula dava 40%, ele estava no limite de cair fora. O Bolsonaro, por exemplo, estava com 38% na eleição passada. Então, não se elegeu. Pode espernear lá, que foi não sei o quê, não se elegeu. Né? E a diferença pode ser pequena, então tem muita. Não é matemática pura isso aqui, mas não se elegeu. Né? As 4 reeleições que nós tivemos no Brasil, considerando a primeira da Dilma, um tipo de reeleição, os 4 tinham acima de 50%. 4 acima de 50%. Então tem essas regularidades na política. Sabe? Qual é por isso que é o esforço do governo hoje, o desespero para do governo, de lançar tudo que é medida, tudo que é a bônus e coisas, e descontos e gratuidades, empurrar a questão fiscal, porque tudo precisa manter, e eles conseguiram ir de 40 para 48 em 4, 5 meses. Por N razões, aí seria longa análise porque aconteceu isso, mas algumas são iguais. Uma delas é econômica, né? Inflação de alimentos, deflação de 4 meses. Então, isso pega na ponta, né? Mas teve Trump ajuda o Lula. O Lula tem que acender uma vela para o Trump todo dia, né? Essa turma, eu vou fazer piada com isso, né? Eu gosto de Monty Python, né? O cara desse
Monty Python é ótimo, né? Nós somos do grupo da oposição. Vamos ter uma ideia. Alguém tem uma ideia genial de combater o governo? Eu tenho. Vamos para os Estados Unidos, dando uma tarifa contra o Brasil. Pai de ideia, vamos lá. Mas isso é Monty Python, né? É Monty Python. Então, o Lula. Então, assim, isso é só um detalhe. Mas o fato, o objetivo, puramente objetivo, assim, aquilo que eu chamo, tem um intervalo entre 40% e 50% de aprovação. Se ficar ali nos 45, 46, você tem a dúvida, que é um pouco onde o Lula está hoje. Então, um pouquinho. Se o Lula sobe a avaliação dele positiva para mais 4%, mais 5, 4%, peraí. Muito difícil. É claro que existem estudos nos Estados Unidos, especialmente, sobre o que eles chamam time for change, né, que é uma teoria de time, a hora de mudança, né, que é a fadiga do poder. O poder, quando é longo, ele gera fadiga. Então, você tem que ter mais aprovação para compensar a fadiga para trás. Tá, né? Como o Lula já vai para a quarta eleição, né? Então está uma fadiga Lula. Né? Se você pegar 10, nós vamos ter 10 eleições no ano que vem, vai ser a 10ª. Se o Lula for para o segundo turno, ele terá ido 7 vezes para o segundo turno em 10. Não existe nenhuma democracia do mundo onde isso acontece. Isso é a única democracia do mundo quando uma pessoa, em 10 eleições, vai 7 vezes para o segundo turno. Isso não tem no mundo, né? Em regimes presidenciais. Né? Então, sabe, nós temos uma fadiga. Então, um candidato jovem que apresente um programa, que com uma clara visão de mudança, que consiga. Agora, vocês viram a eleição na Bolívia, né? O capitalismo para todos, né? Parecia muito interessante essa ideia. Né? Então, assim, uma ideia de, pô, vamos precisar de uma renovação. Tem muitas eleições que. Por isso que eu acho que nenhuma candidatura no campo da direita, chamada assim, radical, tem chance, na minha visão. Sabe? As pesquisas são muito claras. Botou o nome Bolsonaro ali, eu sou. Mas você vê uma liderança. Acho que bom, tem essa que a gente conhece ainda. Como diz lá na colônia alemã, é o que a casa oferece. Né? É o que a casa oferece. É o que temos para projetar. É o Tarcísio, é o Ratinho, acho que é. Porque você, por exemplo, para o candidato ser competitivo no Brasil hoje contra o Lula, ele precisa ter o apoio da direita, logo do Bolsonaro. Não tem como. Eu sou muito amigo do Eduardo Leite, meu querido amigo, realmente um grande amigo meu, e um cara que eu admiro, mas não tem espaço político para este posicionamento. No futuro terá. E eu acharia ótimo que tivesse, porque os americanos também inventaram uma coisa maravilhosa em 48, que é assim, o cara fica 2 vezes e vai embora. Tão importante, isso Washington inventou, na verdade, tão importante como é o poder ir embora do poder, abrir mão do poder, você tem que ir embora, né? Você tem que deixar o debate renovar. Eu, lá na Band, quando a gente estava vendo, não me esqueço, no debate Tarcísio e Haddad, o primeiro, o governo do Estado, foi um ótimo debate. Ficaram 2 caras, o passado pesa, assim, o passado ele precisa olhar para frente, né? Mas isso não é o caso brasileiro, nós estamos presos no passado, assim, uma bolha de passado, assim. Então, eu diria assim, um candidato para ser competitivo, ele precisa ser apoiado pelo campo da direita, mas precisa convencer o centro. Ele precisa ter essas duas pernas, né? Ele precisa conduzir essas 2 pernas. Assim, né? O Lula ganhou a eleição em 2022 muito por isso, porque ele fez aliança com o Alckmin, ele ganhou o centro. Né? O centro é pequenininho, assim, esse centro mais independente é pequenininho, mas ele é decisivo. Né? Então é isso, essa turma que tem aí. Eu acho que o Ratinho até pode ser. Aí, quando a gente começa a discutir nomes, a situação fica mais difícil, porque as variáveis são muito abertas. Mas para discutir as alianças, né? Estratégicas. Mas, sim, o espaço político existe, que é basicamente dado por 2 equações. Assim, o cara tem boa avaliação e tem baixo conhecimento e baixa rejeição. Ele tem espaço de crescimento, que é exatamente o caso do Tarcísio e é exatamente o caso do Ratinho. A rejeição do Tarcísio e do Ratinho é 32. A do Lula e do Bolsonaro é perto de 50. Qualquer nome Bolsonaro é perto de 50. Michele, Eduardo, qualquer nome Bolsonaro é perto de 50. Então, você precisa de um candidato desse que parte dessa rejeição perto de 30, que vai ser menos conhecido e precisa crescer na campanha. Esse é o espaço que existe. Fernando, obrigada aí pela tua apresentação. Muito rápido. Como é que você vê o jovem e a democracia, especialmente no Brasil? Né? Eu me preocupo muito com esse jovem 100% digital, que tem as opiniões formadas e a gente não muda de jeito nenhum. Né? Então, eu queria te ouvir. Como é que fica no Brasil?
Puxa, eu acho que não, é difícil falar no jovem, no é geral, entende? Assim, mas um certo perfil, eu acho que quase diria assim, ele não está nem aí para a retórica tradicional da política, sabe? Diz muito pouco para ele. Eu participo muito, agora eu tenho participado muito de redes, né, no empreendedorismo, estive agora lá no Rack and Play, né, no Recife, no Pôr Digital, com uma massa de jovens, assim, aqui no INSPER a gente tem um hub de inovação, e você tem assim, esse jovem mais conectado, ele está muito mais propício para o empreendedorismo. Eu, para meus alunos no INSPER, eu dou no primeiro ano. Impressionante como mudou em questão de 10 anos a mudança. O cara quer, muitos querem ser executivo por aqui, assim, para essas salas aqui, mas muitos mais. Eu diria que hoje a maioria querem ter o próprio negócio, querem empreender, querem ter uma experiência global, então tem uma visão mais global, estão menos preocupados com o Brasil, né, querem ter uma visão global, e gostam. O Brasil virou um país de empreendedores, é interessante isso. Não é à toa que o MEI explodiu, não é à toa que o Pix deu aquele calafrio brasileiro quando vamos achar o Pix, nem achar o Pix, igual o Pix, porque isso é. Você vai em setores da economia hoje, falta mão de obra, né? Desemprego muito baixo, entre outras razões, porque nós temos uma transferência de renda alta, as pessoas estão no mercado informal. O mercado informal é um mercado empreendedor, né? O MEI é uma maneira de a ponte para formalização, acho que talvez precisa regular um pouco melhor o MEI, né? Mas ele é positivo no sentido de. Eu acho que essa juventude teve assim, e é interessante isso, eu acho que essa faixa da juventude, isso vários, e é um pouco, por exemplo, eu acompanho meio de longe, mas o Gerando Falcões, por exemplo, trabalha muito isso. E eu acho muito legal, porque é um sucesso, porque dá uma visão positiva de empreendedorismo, de autoestima, de proatividade, sabe? Eu acho que eu vejo isso como ótimo. Assim, a política, a ideia de entupir as pessoas de retórica política, de que a saída sempre social, né, ideológica, eu acho muito ruim isso, sabe? A ideia de que. Então, nesse ponto, eu me dá mais otimismo do que quando eu penso nas organizações multilaterais. Tá certo? Muito bom, é uma boa forma da gente finalizar com um pouquinho de otimismo, né? Eu dou muito otimismo. Nesse ponto, eu acho que e eu acho triste, viu, que a gente não resolve o problema educacional brasileiro, sabe? Eu tenho discutido muito esse tema e acho fantástico surgindo essas novas experiências tipo o Intel, fantástico, surgem novas organizações, né? Lá em Porto Alegre agora surgiu um grupo de empresários grandes, criou uma nova universidade tecnológica, de base tecnológica, focada todo em empreendedorismo, super meritocrática, no sentido de buscar 70% de bolsas. O INSPER tem um pouco essa pegada, né? Eu acho que por aí tem uma via do Brasil. Assim. Maravilha. Fernanda, foi um privilégio te escutar. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo papo. Obrigada a todas que vieram, aos 3 homens também que estão aqui. Muito obrigada. Venham mais, sempre muito bem-vindos. Uma alegria tê-los. A quem está online também. E aqui, especialmente, no agradecimento que eu já fiz, eu queria agradecer a Monique, que tem sido maravilhosa e sempre ajudando aqui a gente a atingir a excelência aqui. Fernando, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado.